Ele pensava ter arquitetado um método para fazer a sua boca dizer tudo o que quisesse. Queria dobrá-la, trabalhá-la, submetê-la todo dia ao treinamento respirado, torná-la firme, torná-la flexível, dar-lhe músculos pelo exercício perpétuo, até que ela se transformasse numa boca sem fala, até falar uma língua sem boca. Como um bailarino que quisesse dançar sempre mais, dançar mais longe, dançar até o fim, até que não houvesse mais ninguém no espaço. Esse é o início do texto chamado Teatro dos Ouvidos, do dramaturgo e teórico francês Valère Novarrinat. E eu sou o Eduardo Ramos, e nesse módulo nós vamos falar sobre dramaturgia contemporânea. E já adianto para vocês que o nosso encontro vai ser informal. Afinal, quando a gente pensa numa oficina de teatro e se pensa nesses encontros, né, já que a linguagem do teatro proporciona isso em uma plenitude muito grande, que é a presença, né, de um humano com outro humano, então faço questão de tornar também essa nossa conversa, essa oficina, como um encontro. Para falar de dramaturgia, então, especificamente para teatro, a gente vai tentar entender um pouco sobre a palavra dramaturgia. Então a gente vai bem de um básico, mas é um básico que é super interessante para a gente poder refletir, né? A dramaturgia no teatro, nós estamos acostumados com um texto, né? E desse texto a gente vai criar, né? O texto contém essa narrativa e normalmente é onde se aborda junto ao espetáculo, né? Junto às outras construções, as outras concepções, como figurino, cenário, adereços, a sonoplastia. A dramaturgia é um ponto onde ela desencadeia esse discorrer sobre a narrativa. Mas a dramaturgia, ela também é uma palavra que vem do grego, que também significa ação. A gente entende que esse texto vai ser transposto para criar uma ação, que vai ser essa ação discorrida, que vai ser o espetáculo, né? Esse montante de cenas. A dramaturgia, ela dá para se dizer que ela é a grande nascente, né? Porque a dramaturgia não é só esse pedaço de texto, essas palavras contidas que geram a narrativa. A dramaturgia ela está presente na música, ela está presente na cenografia, tudo é dramaturgia, né? Tudo diz algo, né? Seja através de um lugar mais simbólico, seja através de signos ou até de metáforas, mas a dramaturgia ela está sempre querendo apontar para algo. Então, quando se pensa a criação de um espetáculo de teatro, sempre é importante pensar isso, né? Nessa estrutura também dramatúrgica que vai estar presente. Dá para dizer que ela talvez seja o principal fio condutor de um espetáculo de teatro. E falando sobre dramaturgia contemporânea, agora também vou para outra palavra, que é a palavra contemporaneidade. Né? A gente normalmente nas escolas de teatro ou até nas universidades, nós separamos muito, se entende muito o que é um módulo contemporâneo, que normalmente é diferente de outros módulos que se aprende também, mas se entende muito que o contemporâneo, às vezes, você pode fazer qualquer coisa, enfim. E é legal a gente pensar uma coisa muito simples que nós vivemos no período contemporâneo. Tudo que é feito é contemporâneo, né? Se entende, é claro, que o contemporâneo também é algo que parece que está um pouco à frente, parece que busca um lugar de uma visão quase distópica, mas o contemporâneo também é olhar para o nosso presente, olhar as coisas que estão acontecendo. E assim a gente consegue pensar que a dramaturgia contemporânea ela realmente ela está com uma possibilidade gigantesca de ser feito muitas coisas, de criar muitos métodos, de criar muitas possibilidades, de se arriscar em lugares que normalmente já existem com as suas estruturas próprias tradicionais, né? Seja, por exemplo, né, como se sempre pensou uma questão de encenação de um espetáculo realista ou um espetáculo anterior, né, romântico, enfim. Esses espetáculos, cada período também contém uma característica estética que vai sendo transmitida para todo mundo. Mas é interessante pensar que o teatro contemporâneo ele traz uma possibilidade de dialogar muito com o real, com as pessoas que também estão presentes agora na nossa realidade.
E no teatro, o que mais, né, independente de categorizar, criar módulos para cada linguagem específica, para cada tipo de teatro específico, tudo que o teatro quer é criar uma experiência, ao menos criar algo que aconteça. Afinal, essa é a possibilidade que o encontro gera, né? Então, se a gente pensar sobre a nossa vida, sobre a nossa realidade, e nós vivemos sempre num período, enfim, cada vez mais veloz, onde nossas cabeças estão sempre, enfim, consumidas de informação. O teatro é justamente talvez essa possibilidade de respiro, né? Onde a pessoa ela sabe que vai assistir um espetáculo de teatro, mas ela está ali para alguma coisa acontecer ou para ouvir uma boa história também, mas principalmente para alguma coisa acontecer. E a gente sabe que o teatro se diferencia do cinema por conta disso, por conta desse encontro entre público e artistas. Existe um teórico norte-americano chamado David Mamet, e também é diretor e é dramaturgo também, e ele diz uma coisa que eu sempre levo comigo, que é, normalmente quando nós começamos a fazer teatro, a gente sempre tem essa vontade de querer mudar o mundo, de criar diferenças no mundo. O David Mamet fala sobre se a gente conseguir, ao menos por um instante, fazer alguma coisa, criar uma instabilidade na vida estável dessa pessoa, já é o suficiente. Então, eu levo isso quase como um princípio de como gerar ao menos uma possibilidade, não completamente transformadora, mas que ao menos ali naqueles 40, 50 ou uma hora de espetáculo, que a gente consiga promover algo naquele momento para o nosso público. E assim é como eu acredito que se pensa a dramaturgia contemporânea nos tempos de hoje, para você conseguir realmente dissolver e criar possibilidades, principalmente de encontros orgânicos, né? A gente sabe que o teatro também, né, a dramaturgia, nós temos ali na sua estrutura personagens, né? O teatro se fala muito sobre representação, mas o que eu sinto falta na presença de dramaturgia, então já vou falando sobre essas possibilidades que hoje cada vez mais se pesquisa, inclusive aqui no Brasil e muito, sobre como criar uma fricção, não só entre o teatro, outras linguagens como a dança e a performance, mas tentar criar um lugar de maior franqueza, de maior verdade. Às vezes o teatro ele pode ser mais real que a própria realidade. Então é um lugar de mera representação, será? Eu coloco esse questionamento para a gente aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre estruturas dramatúrgicas. As estruturas dramatúrgicas é algo muito interessante para a gente olhar também sobre a dramaturgia contemporânea. Voltando também nos lugares que normalmente, né, nós buscamos formação, as universidades, as escolas de artes cênicas, a gente se deparou muito com textos normalmente clássicos ou mais do período também realista, mas se a gente observar as estruturas desses textos, a gente vai conseguir perceber uma diferença, e é claro, existe uma diferença muito grande entre o período clássico e o período realista também, né? O clássico também, as tragédias, os textos gregos, mas normalmente durante um período se apresenta uma estrutura, né? Se a gente pega normalmente os textos realistas, a gente vai poder observar que aquela estrutura que a gente conhece de uma maneira um pouco mais comum, que é onde a gente tem a rubrica em cima do texto antes de começar os diálogos, indicando normalmente o posicionamento dos atores, das atrizes, cenário, adereços, né, se tem ou não. E aí a gente começa com os travessões e os diálogos, né, e talvez até mudanças de cena. É uma estrutura que normalmente é muito reconhecível para a gente. O que mudou muito na dramaturgia contemporânea é justamente essas estruturas, essas escritas diferentes, essas iconografias e pictografias. São palavrinhas que é isso, que parece que pertencem quase mais às artes visuais, mas a possibilidade de escrever um texto diferente começou também a gerar possibilidades diferentes de encenação. Então, por exemplo, nós tivemos, eu falei né, que o período contemporâneo é agora, a dramaturgia contemporânea é para dialogar com agora, mas eu vou voltar a mais ou menos 30 anos atrás, na década de 90, para falar sobre uma dramaturga que foi uma ruptura da dramaturgia contemporânea. Então ela é muito importante justamente por conta do que ela produziu. O nome dela é Sarah Koenig. A Sarah ela começou a escrever textos muito jovem, ela escreveu um total de 6 textos, e ela perdeu a vida também muito cedo.
Então, o período de produção da Sarah Kane foi um período muito intenso. E ela fez parte de um movimento no teatro britânico, nessa década de 90, que era um teatro onde buscava trazer uma verdade mais à tona. Então, esse lugar de representação de personagens se dissolvia um pouco. Havia personagens com nomes, né, nos espetáculos da Sarah Kane, mas não existia uma estrutura psicológica para falar. Eles basicamente eram o que eles falavam, e a situação e a circunstância também faziam deles presentes ali na sua interpretação. Então a Sarah, nesse lugar de trazer uma verdade absoluta que muitas vezes chocava a plateia, pessoas iam embora, pessoas desmaiavam assistindo os seus espetáculos, então eram espetáculos muito intensos, muito fortes, mas ela tentava buscar esse lugar de realidade, de real. Como eu falei, né, que o teatro pode ser esse lugar mais real que a nossa própria realidade, através de um lugar artificial, através de um lugar de representação. Só que talvez ali naquele espaço as pessoas possam se disponibilizar mais do que na sua própria vida. E a partir da Sarah começou a difundir um movimento muito grande para se buscar possibilidades outras de escritas dramatúrgicas. E é claro, né, eu estou falando da década de 90 para cá, mas muito antes, muitas décadas para trás, já vários dramaturgos e dramaturgas já pensavam em estruturas diferentes, né, como a Gertrude Stein, que ela escreveu textos há 100 anos atrás, e desses textos, até hoje, depois de muito tempo, ainda são textos que são muito difíceis de encontrar encenação. Mas a Sarah Kane, né, justamente por conta de globalização, de tecnologia e dessas trocas, né, de maior acesso à arte, a gente conseguiu ver ela pulverizar mesmo pensamentos sobre como construção de textos dramatúrgicos. Gostaria agora de citar dois dramaturgos que eu gosto bastante, que são pesquisa também do meu trabalho, e um, inclusive, agora até um pouco mais antigo, onde ele escrevia textos na década de 50, 60 e até a década de 90, que é um dramaturgo chamado Harold Pinter. O Harold Pinter é um dramaturgo britânico também. Ele também era ator, ele também era diretor, e nas montagens do Pinter, ele fazia uma construção muito realista. Mas o que é legal de olhar para tantas décadas para trás e perceber os textos do Pinter é que o Pinter ele sempre escreve de um lugar muito realista, ou seja, os diálogos são extremamente cotidianos, são diálogos muito acessíveis, né, muito fáceis de se entender, porém o Pinter sempre coloca um enigma acontecendo. Por exemplo, tem um texto do Pinter chamado Volta ao Lar, onde nesse texto nós temos uma família e tem um filho que ele foi para outro país e depois esse filho voltou casado depois de muitos anos. E lá na casa do pai, onde ele volta, a mãe já morreu e também existem esses outros 4 irmãos dele. E aí tem um diálogo entre 2 irmãos, onde vou tentar fazer resumidamente aqui o que é para vocês entenderem como são esses enigmas do Pinter. Então o diálogo começa como: você viu a torta que eu fiz ontem à noite? O quê? Você viu a torta que eu fiz ontem à noite? Não, não vi. O quê? Sim, eu vi. Você sabe onde está? O quê? Você sabe onde está? Sei. Onde ela está? Eu comi a torta. Por que você comeu a torta? O quê? E aí esse irmão que fez a torta, ele fala por várias páginas do texto do Pinter, parece que estourou o estopim entre esses 2 irmãos. A sensação que dá é que esse irmão começa a gritar e fala todas as coisas que nunca falou durante a vida e convivência deles. Só que esse irmão que fez a torta, ele explode só falando sobre a torta, falando sobre que as pessoas não podem fazer isso com as outras. Ele começa a entrar em vários outros lugares, mas falando só da torta. Então, o ponto nunca se fala exatamente sobre o que está acontecendo, mas alguma coisa está acontecendo. E esses elementos de surpresa, esses elementos que são quase imprevisíveis, é o que deixa o teatro sendo uma linguagem muito, muito potente para poder
falar sobre o encontro, para poder trazer isso presencialmente, né? Porque parece que o Harold Pinter cria situações como se nós estivéssemos nas nossas casas e de repente acontece alguma coisa que gere um constrangimento gigantesco. E a gente sabe que a sensação é muito ruim. E ele faz isso no teatro. Então, por isso que eu falo sempre, bato nessa tecla sobre essas sensações serem muito reais. E o Pinter, ele consegue fazer isso muito bem. Então, indico vocês a conhecerem a dramaturgia, os espetáculos do dramaturgo Harold Pinter. Estou falando muito rápido? Eu espero que não. Mas normalmente eu me empolgo bastante, então é para poder fazer essa troca com vocês. A gente vai falando muitas coisas, inclusive, que vão surgindo, né, nessa vontade de compartilhar. Agora eu vou falar de um lugar um pouco mais técnico e não tem como também falar de dramaturgia sem falar também de interpretação. Essa conversa agora vai um pouquinho mais, esses minutinhos vai um pouquinho mais para a conversa com os atores, com as atrizes, para a gente também tentar entender como a dramaturgia ela está presente demais e faz toda a diferença na interpretação. Normalmente, quando nós pegamos um texto, o diretor entrega um texto para a gente começar a decorar, a gente faz esse processo em casa. Eu vou decorando, às vezes eu vou criar as minhas maneiras de decorar, tomando banho, escovando os dentes, dando esse texto. O ponto é que quando nós já estamos lendo esse texto, ele já está fazendo coisas com a gente. E nós também já estamos reagindo a esse texto. O que eu quero falar é que quando nós já estamos decorando um texto, nós já estamos colocando possibilidades de interpretação, sem pensar sobre a interpretação. E às vezes, claro, nós temos mais informações e a gente vai buscar num lugar mais real de teatro, mais de teatro realista, um viés psicológico dessa personagem. Mas eu quero promover um pensamento aqui e pensar que também, pensar nessa primeira fase, que as palavras fazem coisas com nós. E que talvez isso possa ser muito interessante ao invés da gente sempre reagir àquelas palavras. Por quê? Porque nós, normalmente, quando vamos decorar um texto em português, nós já falamos essa língua, é a nossa língua materna, onde nós expressamos todos os nossos sentimentos, por onde nós nos comunicamos, enfim. E quando nós lemos um texto, e nós fazemos isso desde criança, ao declamar um poema com 6, 7 anos de idade, existem lugares de fala, de palavras, que já nos criam essas melodias postas na vida. Né? Quando eu vou falar a palavra morte, por exemplo, às vezes eu já vou pesar essa palavra, ou quando eu vou falar sobre amor, eu vou flutuar e minha voz vai se elevar um pouquinho. Então, quando a gente está decorando um texto, a gente nem percebe que involuntariamente nós já estamos indo ao encontro dessas melodias que já existem. E a dramaturgia, ela tem hoje, nesse período contemporâneo, uma possibilidade muito enriquecedora, que é você criar uma outra possibilidade de falar aquele texto. Mesmo que seja um teatro realista, mesmo que seja uma frase realista. Eu falo isso porque nós já temos vícios de fala da nossa vida. E no teatro, muitas vezes, nós transportamos esses vícios e nas escolas, universidades, a gente vai tentar aprimorar essas possibilidades de modulação vocal. Mas o que eu quero dizer ainda não é nem sobre essa parte morfológica, e mais sobre uma parte sensorial. Né? Como nós conseguimos talvez fazer um exercício de amnésia e quase depois de decorar um texto, esquecer esse texto, para que na hora do espetáculo essas palavras comecem a fazer algo comigo. A gente escuta lá no começo de um início de curso de teatro a frase, né, toda vez que você vai fazer uma sessão, faça como se fosse a primeira vez. Eu estou querendo falar sobre isso, mas de um lugar ainda mais profundo, quando eu falo sobre esse exercício de amnésia. Realmente tentar buscar um lugar, e isso é claro que eu sei que soa subjetivo, mas espero que cada um dialogue da sua forma com relação a isso, mas como você consegue presentificar. Lembrar que o teatro não é somente o que eu vou mostrar, ou seja, um lugar de causa e efeito. Nós queremos que as pessoas se emocionem, logo eu vou criar algo, né? Vou usar as ferramentas, técnicas para criar essa emoção. Lembra que eu falei do David Mamet, né? Da gente tentar não manipular o público, mas sim
dar autonomia para que ele sinta o que ele quer. Eu, pelo menos, na minha opinião, sinto que um espetáculo que proporcione isso é quando a gente vê uma pessoa do lado de uma plateia chorando compulsivamente e outra pessoa rindo muito. Porque nós sabemos que os sentimentos e as sensações, elas não são indissociáveis. Elas operam entre si. Né? Felicidade e tristeza, elas operam na mesma instância. Então, quando a gente vai fazer um trabalho de interpretação com o ator, como talvez de uma frase a gente consiga colocar várias sensações. Afinal, nós não estamos sentindo sempre uma única coisa. Né? Agora, por exemplo, eu estou sentindo calor porque eu tive que fechar as janelas aqui de casa por conta do barulho. Agora eu não estou tão nervoso, né? Conversando com vocês um pouco mais, mas sim, ainda é estranho estar conversando com a câmera. Eu posso estar feliz por algum motivo que aconteceu na minha vida hoje e triste por alguma outra razão. Então, nós já somos um emaranhado de sentimentos. E por que na hora do teatro a gente vai colocar, talvez, uma frase que vai conter só tristeza, uma frase que vai conter só uma irreverência, né? Sendo que é isso, o personagem também está sentindo várias coisas ao mesmo tempo. E tem uma reflexão que eu faço para quando vocês forem decorar um texto, forem lidar com as palavras, também entender a estrutura da dramaturgia. Entender quando talvez uma dramaturgia não tem tanta pontuação, não tem tanta vírgula, se eu tenho que entrar num fluxo ou se eu posso parar nesse fluxo. Isso eu gosto de usar muito uma palavra chamada habitação, né? Como você habita essas palavras e tenta deixar esse personagem um pouco distante, né? Então, quando você consegue se relacionar de uma maneira mais sincera com essas palavras e essas palavras começam a fazer coisas com você, eu acredito que assim a gente possa, assim como numa leitura dramática, que a gente está lendo um texto, às vezes nós podemos estar muito fechados, né, lendo esse texto. Agora, quando a gente vai ler pensando nesse ato de generosidade, que nós estamos lendo, criando imagens para essa outra pessoa, se isso acontece, é porque eu consegui me relacionar melhor com essas palavras. É porque houve um lugar de maior sinceridade do que eu, ator, atriz, querer fazer algo, querer fazer uma representação assim. É legal a gente pensar, para finalizar, sobre esse parágrafo, esse bloquinho, que o tempo todo nós queremos fazer algo com as coisas, nós estamos projetando coisas. E lembrar que nós podemos ser qualquer coisa, que nós podemos, nesse nada, eu gosto muito de falar que o ator, a atriz é uma sombra, né? É um espectro, e nesse espectro pode habitar tudo. Então, quando você se esvazia, você tem que lembrar que você pode ser qualquer coisa, e você não precisa querer fazer alguma coisa. Faço essa reflexão de deixar que as palavras façam coisas com você. Nesse último bloco, eu vou dar um outro exemplo de dramaturgia para vocês. Vou falar sobre, e também sobre os desdobramentos que essa dramaturgia nos oferece. E também vou conversar mais um pouco com os atores e com as atrizes para tentar também transmitir um pensamento para vocês. E também, claro, com todos os demais artistas que também criam um espetáculo de teatro. A importância que é você fazer pesquisa de dramaturgia por várias questões. Uma delas primeiro que as dramaturgias contemporâneas, elas, como eu falei lá no primeiro bloco, que elas estão sempre dialogando com a atualidade, né, com temas pertinentes, assuntos, temáticas. Então é muito importante a gente saber o que outros artistas no Brasil e de outros lugares do mundo estão falando. E a outra questão é como eles estão falando. É isso, nós podemos falar sobre qualquer temática, falar sobre qualquer assunto, o que é muito legal a gente pensar que qualquer função pode criar um espetáculo. Normalmente nós ficamos refém de alguém escrever um texto, ficamos refém de um diretor fazer um convite para você atuar ou para fazer uma iluminação, sonoplastia, mas o ponto é que é isso, qualquer um de nós pode desenvolver uma narrativa. Se a gente estiver dialogando principalmente com os textos e assistindo espetáculos, cada vez mais o nosso bolsão de conhecimento e de percepção vai aumentar. Falo isso também para os atores e atrizes, principalmente, que ficam reféns, às vezes, de um convite. Você criar, a poder apresentar, né? Às vezes poder encontrar um texto
que você pode apresentar para um diretor, para poder conversar com uma equipe, caso você não faça parte de um coletivo, uma companhia. Eu vejo isso de suma importância, que essa lembrança que antes da gente exercitar essa função, eu sou artista criador, né? Eu vou ser ator e atriz quando eu estiver numa sala de ensaio ou no palco. Antes disso, eu vou ser sempre artista. E eu posso criar também. E é claro, né, envolve também questões técnicas para poder desenvolver um texto dramatúrgico, mas como eu falei, nessas possibilidades outras de se escrever uma dramaturgia, qualquer pessoa pode escrever, né? Muitas estruturas se acompanham no tempo de hoje que não existe mais os travessões, não existe mais a intenção que aparece dentro de parênteses. Hoje um poema pode se transformar em dramaturgia, justamente por essa evolução contemporânea e a fricção entre as linguagens, que cada vez mais estão presentes, né? Cada vez mais você vai assistir um espetáculo de teatro e vai ter uma projeção acontecendo, alguém dançando, às vezes uma banda ao vivo. Então, o que nós queremos através da arte é criar uma experiência, criar um acontecimento. Nisso, nós podemos beber de diversas linguagens também. Vou ler o texto para vocês para a gente poder conversar e pensar sobre o como. Como você utiliza as ferramentas artísticas no teatro, e isso eu falo independente da função, para você criar a sua singularidade. O texto se chama Conselho para Mulheres Iraquianas, do dramaturgo britânico Martin Crimp. A proteção das crianças é uma prioridade. Mesmo uma criança pequena numa bicicleta deve usar capacete, e um recém-nascido num avião tem que estar preso à sua mãe. Uma criança de patins deve usar joelheiras e cotoveleiras. Uma criança de patins deve usar joelheiras e cotoveleiras além do capacete. Compre uma dessas coisas de plástico para impedir as crianças pequenas de abrir a gaveta da cozinha. Há facas lá dentro. Não dê brinquedos mecânicos pequenos para as crianças, elas podem engolir as partes móveis. É tentador, mas não dê. Confira os olhos dos ursinhos de pelúcia. Não compre um ursinho de pelúcia se o olhar dele não se fixar no seu. Confira o som do ursinho de pelúcia. Se você acha que um som pode assustar sua criança, não compre. Bom, é uma peça curta que o Martin Crimp publicou num jornal. Então ela tem 5 páginas e é um texto que também você pode encontrar na internet. E é um texto que ele é muito interessante para pesquisa. O título já diz Conselho para Mulheres Iraquianas. Isso já nos leva para um espaço, que é o país, o Iraque, né, onde nós temos de inventário, né, de recepção de informações, um país que passou por guerras, um país do Oriente Médio, com a sua cultura. Mas o texto, ele começa a falar sobre um cuidado exacerbado com crianças. Então, ele está abordando a temática da guerra também? Está. Mas não necessariamente ele precisou falar sobre guerra. Ele falou sobre um cuidado com as crianças e que todos esses lugares, né, como o ursinho de pelúcia, o olho dele não confiar, as quinas da cozinha, as gavetas com facas, todos esses lugares e objetos são zonas de guerra. Então é isso, né? Eu não preciso falar sobre a guerra porque às vezes eu já tenho informações jornalísticas sobre esse assunto. E que se as pessoas forem assistir um espetáculo que vai falar, por exemplo, sobre a Segunda Guerra Mundial, nós já sabemos que foi uma guerra, enfim, né, que causou muitas coisas, muitas tragédias. Agora, se você pegar a temática Segunda Guerra Mundial e falar sobre o que permeia a guerra, talvez seja mais interessante. Assim como o Martin Crimp faz nesse texto, né? Ele tenta trazer um outro lugar, né? Ele brinca com um lugar simbólico das crianças e tenta dar conselho para as mães iraquianas terem esse cuidado com o filho, trazendo talvez as sensações do que é estar numa zona de guerra, de uma outra maneira. Então é isso, é difícil nós hoje inventarmos uma temática, mas nós sempre podemos e temos que buscar uma maneira diferente de falar aquilo. Assim como um ator, uma atriz tem que buscar uma outra maneira de falar um texto. E não já com as suas melodias, os seus recursos que já estão postos. Às vezes, é claro, nós podemos usufruir deles, mas por que não buscar outros lugares desconhecidos que habitam em nós, né? E como eu falei, nós podemos ser qualquer coisa. Bom,
Para finalizar, eu gostaria de deixar um exercício de dramaturgia para vocês. Independente de vocês serem dramaturgos ou dramaturgas ou tiverem esse desejo, eu acho que é um exercício de escrita que é muito importante para todo mundo. E é um exercício muito simples, que vocês, claro, podem escolher o melhor momento da vida de vocês, mas façam isso sem compromisso. Quando eu falo sem compromisso é porque assim talvez a gente consiga se disponibilizar e não sentir tanta pressão, tanta responsabilidade. A gente sabe que é muito fácil nós nos colocarmos em lugares de sujeito à aprovação, principalmente no teatro, né? De eu querer mostrar uma cena melhor, bonita para o diretor e ganhar algum tipo de aprovação. Sejam sempre sinceros com vocês. E quanto mais a gente buscar esse autoconhecimento, mais fácil da gente encontrar esses lugares mais saudáveis, inclusive, né? E potentes para poder fazer uma criação. Vamos lá, então. O exercício é o seguinte. Eu quero que vocês pensem em um lugar, em um espaço e uma situação. Esse espaço, vou dar alguns exemplos aqui. Esse espaço pode ser uma delegacia, um parque de diversão, um apartamento de uma família, pode ser qualquer espaço. E aí vocês vão pensar em uma situação, vão pensar o que essas pessoas estão fazendo, né? E aí vai entrar também a dramaturgia nesse sentido de ação. Eu vou pedir para vocês criarem duas personagens, tá bom? E vai ser um diálogo, que vocês podem brincar com travessão e colocar, mas vou pedir para vocês não escreverem rubrica, comecem direto do diálogo, para a gente ver o que acontece a partir daquela situação. Vocês podem ir escrevendo esses diálogos entre essas duas personagens, e essa situação ela vai estar estável. Agora eu estou dizendo para vocês qual é a atmosfera dessa situação. E vai chegar um determinado momento que vai entrar uma terceira personagem. Essa personagem vai mudar completamente a situação e o espaço. De repente, tudo muda. E aí, essa terceira personagem, o que ela traz pra gente? Ela traz o conflito. Então nós temos uma situação estável e de repente a gente cria um conflito. E assim a gente pode, e se vocês quiserem desenvolver essa dramaturgia, esse texto, lembrem que vocês podem sempre ir brincando com esse gráfico de criar situações estáveis e criar um conflito. Não necessariamente uma quarta, quinta personagem tem que entrar para criar um conflito, mas é interessante pensar para essa lógica um pouco mais simples que uma terceira personagem entra e causa isso, e aí vocês podem ir continuando. É um exercício que eu aprendi quando eu fiz minhas primeiras oficinas de dramaturgia e que eu sempre passo porque, além de ser gostoso de fazer, nos deixa num lugar muito confortável e disponível para escrever. Em algum momento, aqui vai aparecer uma lista de alguns dramaturgos e dramaturgas que eu não citei durante a nossa oficina, para vocês poderem pesquisar. São dramaturgos que eu gosto, pesquiso, e que também eu julgo relevante para vocês conhecerem tanto de fora do Brasil como muitas brasileiras e brasileiros. Muito obrigado e quem sabe um dia nos vemos no teatro.